Amém, graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus, nosso Salvador, esteja com todos nós nesta manhã. Nós aqui reunidos para essa reflexão e também a todos que estão nos vendo agora, os que irão nos ver mais tarde em outros momentos, que todos possam ser abençoados pela palavra do Senhor mediante a ação do Espírito Santo. Nós vamos refletir nesta manhã e o texto que vamos usar para isso está em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, e os versos 23 e 24. E nós abordaremos três aspectos da adoração. E espero que através dessa reflexão possamos ampliar a nossa compreensão a respeito dos efeitos da adoração na nossa vida. Então, João, no Evangelho que escreveu, no capítulo 4, verso 23 e 24, nós temos a palavra do Senhor Jesus na sua conversa com a mulher samaritana, e onde ele se identifica como sendo o Cristo, e ele diz: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito, e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a palavra do Senhor Jesus, não temos como modificar isso. Deus é espírito e a adoração se dá na dimensão do espírito. Então, não existe nessa relação nada que seja material. Tudo o que fazemos deve atender esse sentido espiritual daquilo que Deus é espírito, e daquilo que nós somos também espíritos. Deus nos fez sua imagem, semelhança, parecidos com Ele. Deus nos deu essa graça de sermos assim, para que pudéssemos de fato estar com Ele. Então, essa possibilidade de estarmos com Ele. Então, na natureza física ou no mundo físico, o único que pode estar com Deus, conscientemente, livremente, independentemente, é o ser humano. Nada mais nesse planeta tem essa capacidade de estar com Deus. Então, nós podemos estar com Deus, podemos viver com Deus, podemos ter comunhão com Deus, porque somos parecidos com Deus. Temos a sua imagem e a sua semelhança. E a nossa vida com Deus, ela se dá dentro dessa realidade espiritual. Então, Deus não pode ser confundido com nada que é material, com nada que é físico. E as nossas ações para com Deus, em Deus, através de Deus, também devem serem compreendidas nesse nível espiritual. Então, a nossa relação com Deus, a relação de Deus conosco, é algo espiritual, essencialmente espiritual. E essa relação, ela não é no sentido de convivência apenas, mas no sentido de estarmos em Deus e Deus estar em nós. João, o mesmo apóstolo, na sua carta, ele diz: quem ama, Deus está nele e ele está em Deus. Então, é nesse nível que se dá a nossa vida de adoração com Deus, estando nele e ele estando em nós. Mas isso não se faz diretamente. Eu não posso estar em Deus e Deus não pode estar em mim sem que haja um meio para isso.
E esse meio é o próprio Cristo que nos salvou e nos libertou dos nossos pecados. Então nós estamos em Deus em Cristo e Deus está em nós em Cristo. Então é em Cristo que toda essa relação, que essa comunhão, que essa convivência, que essas ações acontecem. Então, assim como Deus age através de Cristo, nós agimos através de Cristo. Então, em Cristo nos encontramos, podemos dizer isso, em Cristo nos encontramos e em Cristo vivemos em Deus e Deus em nós, e também vivemos na nossa relação humanas. Então, em Cristo nós nos relacionamos e temos comunhão uns com os outros. Em Cristo nós compreendemos a matéria ou a criação material tal como ela é e passamos a conviver com ela a partir dessa nossa realidade. E entendendo que para além desse mundo material também existe um mundo espiritual, onde muitas coisas acontecem e que nos afeta diretamente também. Então nós estamos existindo numa realidade material, mas com aspectos vindos de um plano, de uma dimensão espiritual que nos envolve inteiramente. Então nós nos compreendemos assim: corpo, o físico, com o qual nós nos expressamos e nos relacionamos nesta vida, nossa alma, através da qual nós nos compreendemos e compreendemos as coisas e nos expressamos inteligentemente, e espírito, onde tudo acontece em Cristo, em Deus e no Espírito Santo em nós, e que nos faz ser quem somos. Então, espírito, alma e corpo é a nossa realidade. Mas nós não nos relacionamos apenas com questões ou coisas materiais ou físicas. Nós temos dimensões que vão para além do físico, e é nessa dimensão para além do físico que acontece a adoração. Então o Senhor Jesus foi bastante direto e bastante enfático aqui. Ele diz: Deus é Espírito. Deus é Espírito. E os adoradores devem adorá-lo em Espírito. Deus é Espírito e a adoração acontece na dimensão do Espírito. Quando nós compreendemos isso, então nós começamos a enxergar tudo a partir do espiritual. Então nós não partimos do material para o espiritual, mas do espiritual para o material. E aí nós entramos nessa realidade eterna. Então nós vamos ver tudo a partir de Deus, nós vamos compreender a existência presente através da existência eterna, e a existência física através da existência espiritual, e assim é que nós vamos ampliando a nossa compreensão de Deus, de nós mesmos, do mundo material, do mundo espiritual, e nós vamos percebendo que a vida é muito maior do que a gente imagina. Então, tudo aquilo que se diz a respeito do homem, da sua existência, quando apenas compreendido na dimensão da realidade presente e física, não diz a verdade acerca daquilo que somos de fato. Então eu quero, pensando nisso, mostrar algumas questões, 3 na verdade, que decorrem dessa comunhão, dessa adoração, dessa relação espiritual com Deus na nossa vida. Cada dia isso vai se tornando mais perceptível. Quanto mais compreensão disso tivermos, mais esses sinais vão aparecendo em nós. E essas três questões, ou esses 3 aspectos da adoração em nós, são conformação com Deus, resposta afirmativa a Deus e serviço a Deus. Então, a nossa adoração, a nossa vida de adoração ou de adoradores, produz em nós
conformação com Deus, o ser adorado, resposta afirmativa a esse ser adorado e serviço a esse ser adorado. Então essas três questões, elas aparecem naturalmente na nossa vida, desde que tenhamos essa consciência de quem somos e de que vivemos nessa comunhão e nessa relação de adoradores de Deus. Então aqui, na primeira questão, a questão da conformação, conformar-se. Conformar-se quer dizer assumir a forma de. Então, se nós somos adoradores de Deus, necessariamente assumiremos cada vez mais a sua forma. Nós vamos ficando parecidos com Deus. Veja, isso não é apenas consequência do ato de adorar. É que o ato de adorar desperta em nós ou reaviva em nós aquilo que de fato somos. Então, aquilo que somos, imagem e semelhança de Deus, começa a aparecer em nós de uma forma bastante visível, à medida em que nós vamos nos envolvendo nessa ação de adorar a Deus em espírito e em verdade. Conformar-se com Deus no nosso viver, como já dissemos, no espírito, na alma e no corpo. Tudo em nós vai assumindo a forma de Deus. Ser parecido com Deus no sentido de começar a pensar segundo Deus. Então, sendo conformado com Deus, eu começo a pensar conforme Deus pensa. Começo a sentir conforme Deus sente. Conforme a enxergar as coisas, conforme Deus enxerga. E assim nós vamos compreendendo a nós mesmos, a vida e as coisas a partir dessa realidade que é Deus e não mais daquilo que nós entendemos como sendo as coisas em nós mesmos. Então deixa de ser uma produção nossa, deixa de ser algo que eu elaborei. A vida é assim, eu digo, a vida é isto, a partir de mim. Então eu elaboro alguma coisa intelectual, filosófica e até teológica para dizer o que é a vida. Mas nessa conformação com Deus, nós vamos compreender a vida a partir daquilo que Deus diz que ela é. Nós nos conformamos com Deus porque aceitamos aquilo que Deus está dizendo de nós e daquilo que Ele é em relação a nós e nós a Ele. Se Deus diz que eu sou a sua imagem e semelhança, então é isso que eu sou, imagem e semelhança de Deus. Então eu não sou nada fora disso. Pode dizer o que quiserem a respeito do ser humano, nas suas variadas formas que nós temos hoje no mundo, compreendido assim, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. Essa verdade ninguém a tira de mim. É o que eu sou. É essa a minha identidade. É essa a minha natureza. É essa a minha verdade. Então, tudo o que eu sou é aquilo que Deus diz que eu sou. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, logo procuro compreender Deus e, compreendendo Deus, eu me compreendo também nessa forma de ver a vida. Então, essa conformação ela vai se dando dia a dia, na medida em que nós vamos nos envolvendo nessa ação adoradora. Então, se você e eu, nós entendemos isso, nós já estamos crescendo na conformação com Deus. O segundo aspecto é o aspecto da resposta. Então, o adorador é aquele que responde afirmativa ou positivamente a Deus. Seria inconsequente adorar a Deus e ter uma resposta contrária a Deus, uma resposta negativa a Deus. Então, tudo aquilo que eu faço, que eu falo, que eu penso,
deve responder aquilo que Deus é. Então, responder positivamente é responder segundo aquilo que Deus já falou de mim e daquilo que o mundo é e as coisas são. E o terceiro ponto é o ponto do serviço, né? Então, servir a Deus. Então, a nossa existência conformada com Deus, respondendo a Deus, ela começa a produzir frutos para Deus. Esse é o trabalho que nós realizamos para Deus. Mas não é no sentido de fazer algo para Deus. É fazer algo que de fato represente aquilo que somos em Deus e Deus em nós. Então, os nossos frutos, eles são produzidos a partir dessa nossa natureza, dessa nossa realidade. Se somos imagem e semelhança de Deus, claro que os nossos frutos produzidos nesta vida devem refletir essa imagem e essa semelhança de Deus. Nesse sentido, nós não trabalhamos para Deus como servos de Deus, empregados de Deus, criaturas que Deus criou para se servir delas, dos seus trabalhos. Não. Deus nos criou para estarmos com Ele nessa relação de adoradores e, como adoradores, produzir aquilo que é próprio de Deus na nossa existência. Quando nós produzimos aquilo que é próprio de Deus na nossa existência, os primeiros beneficiados disso somos nós mesmos. Então, os frutos que nós produzimos não é, primeiramente, para outro. Ele é para nós mesmos. Eu me beneficio daquilo que eu faço nessa comunhão ou nessa relação com Deus. Porque é aí que está toda a minha realização como pessoa. Então, como pessoa, eu me realizo naquilo que eu faço segundo Deus. Se eu faço algo pensando estar fazendo para alguém, ou mesmo para Deus, não é mais a minha realização isso, mas é algo que complementa outro. Eu estou apenas existindo para complementar outro. Deus não precisa ser complementado, Deus é completo em si mesmo. Os outros não se completam por mim ou em mim diretamente. Cada um de nós se completa em Deus. Então, nós só somos quem somos plenamente em Deus. E Deus não é o que é em nós. Isso não acontece. Isso é importante a gente pensar mais amplamente. Então, eu me completo em Deus. Em mim mesmo eu não me completo. Também não me completo no outro, semelhante a mim aqui. Só me completo em Deus. Agora, Deus não se completa em mim, porque Ele é completo em si mesmo. Deus a si mesmo se basta. Eu não me basto a mim mesmo. Por isso eu preciso de Deus, estar com Deus, viver em Deus. Então a minha produção, toda a minha realização se dá nessa realidade da minha completude. E quanto mais eu realizo, quanto mais eu produzo nessa dimensão da adoração, mais completo eu me sinto. Que eu talvez teremos surpresas no futuro, mas agora, até agora, o que entendemos é que nós não chegaremos à completude plena em tempo algum. Porque se Deus é pleno, Deus é infinito, então essa infinidade ela vai durar para sempre em nós. Então, nossa realidade é um caminhar eterno. Então, nós vamos estar eternamente caminhando em direção a essa completude. Se pararmos de caminhar em direção a ela, nós morremos, nos perdemos, ficamos sem sentido de existir. Então nós vamos estar caminhando desde o momento em que Deus nos deu existência, nos externalizou na existência, nós vamos caminhar nessa direção da completude até que um momento na eternidade compreenderemos mais claramente isso.
Então, se nós somos espíritos e Deus é espírito, a nossa relação com Ele se dá na dimensão do espírito. Então, não podemos confundir nada que seja material nessa relação. Tudo que eu faço como material tem que ganhar dimensão espiritual. Toda obra que eu e você, nós realizamos, tem que ser compreendida na dimensão espiritual, na compreensão da eternidade e nunca da coisa material em si. Porque se for isso, não tem valor algum para Deus, porque Deus não se serve de coisas materiais. Nós não damos nada para Deus para que Ele se sinta feliz e satisfeito. Então Deus está numa dimensão infinita. Quando nós compreendemos que a nossa vida cresce em direção a Deus e se complementa nele, nós deixamos de achar que Deus está se satisfazendo em nós, porque Deus não se satisfaz em nós. E quando nós nos compreendemos, nos completando em Deus, e que o outro também se completa em Deus, nós vamos compreender que entre nós também essa completude não acontece, porque nós não somos capazes de completar o outro. Então a nossa relação enquanto pessoas, ela só será completa quando ela se der em Deus. Então em Deus eu me completo, em Deus a Leila se completa, o Michel se completa, a Denise se completa, e todos nós aqui nos completamos. E assim que nos completamos em Deus, nos completamos também entre nós. E isso é que vai sendo reconhecido em nós e por nós como comunhão ou unidade. Então nós vamos percebendo a vida nessa comunhão, nessa unidade, nessa realidade para além do simples material. Então, no meio da cristandade, um dos problemas que nós vemos é que tudo se torna matéria. Tudo que as pessoas querem fazer com Deus, por Deus, para Deus, se relaciona no material. As pessoas se sentem satisfeitas por estarem produzindo situações físicas, materiais para Deus. Até mesmo o culto. O fato de eu ir a um templo, cultuar a Deus, se isso for visto apenas nesse aspecto físico, de eu ir ao templo e ali no templo cantar hino, ouvir uma palavra, e isso se perde completamente no seu valor ou no seu significado. Então eu tenho que compreender a minha vida nesse culto, para além desse culto. Nesse culto, nós, seres humanos, nos encontramos e estamos mostrando a nossa completude no mesmo ser que é Deus. Mas o culto em si não tem esse poder de nos completar. Ninguém se completa porque foi ao culto à igreja. Eu fui ao culto, então agora estou bem. Bobagem. Porque o culto se dá em nós 24 horas por dia, todos os dias. O culto é o que eu sou em relação a Deus. O culto é o que eu faço em relação a Deus. O culto é o que eu vivo em relação a Deus. Esse é o culto. Cultuar num templo, num lugar qualquer, não tem valor nenhum quando visto em si mesmo. Quando entendemos esse culto como um momento de comunhão, de expressão da nossa realidade, então ele tem o seu valor, tem o seu sentido. Mas se não for visto assim, se perde. O mesmo se dá com as contribuições financeiras, o mesmo se dá com a pregação do Evangelho, o mesmo se dá com as orações. Enfim, tudo o que nós fizermos, quando visto em si, não tem valor algum. É importante a gente notar isso no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Ali Jesus nos despe de todas essas pretensões. Ali ele fala dessas questões mais religiosas da nossa vida. Do boas obras, da oração, do jejum e de várias situações. E diz isso não tem valor nenhum em si, se não compreendido primeiro nessa dimensão
do Espírito em Deus. Então, meus irmãos, a adoração não é simplesmente um ato de se expressar em cântico ou em louvor a Deus. Adoração é a vida acontecendo em Deus, mas com essa consciência. E ela só acontece em Deus por meio de Cristo. E Deus só vai realizar em mim o que Ele é, também por meio de Cristo. E quem faz toda essa aplicação é o Espírito Santo. Então Deus em nós, em Cristo, e o Espírito Santo em nós, através de Cristo, realiza essas coisas todas. Então, quanto mais disso nós tivermos, quanto mais disso compreendermos, talvez compreensão aqui é o ponto importante, melhor nós vamos nos relacionar não só uns com os outros e com a vida aqui como ela é, mas com Deus, o nosso Pai. Então, nessa manhã, para que a gente reflita, comunhão. Deus é Espírito e a adoração se dá em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, não podemos atribuir a Ele nada que seja material ou físico. Não podemos confundir no nosso serviço, na nossa produção, nada que seja de nós mesmos nessa questão física, material. Mas tudo em Deus se realiza espiritualmente. E quanto mais disso compreendermos, mais avançaremos. Então são três aspectos que a adoração vai despertando em nós no dia a dia. Primeiro, conformação. O adorador, ele vai cada vez mais se tornando parecido com Deus, amando como Deus, vendo como Deus, manifestando Deus na vida. Estar conformado com Deus é estar manifestando Deus na vida. Segundo, é a resposta que ele dá a Deus. A sua resposta a Deus é sempre afirmativa, é sempre positiva. É tudo que ele responde a partir do próprio Deus e não das suas ideias, dos seus pensamentos, dos seus estudos, das conclusões que ele chega. Então, ele parte sempre da realidade de Deus. E o terceiro é o serviço, é a produção, as obras que produzimos, essa produção natural da nossa vida, que não tem nada a ver com servir, não tem nada a ver com trabalho, não tem nada a ver com dar a Deus. É ser o que somos. Então, meus frutos são expressões naturais daquilo que eu sou. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, claro, meus frutos têm que ter essa natureza. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que a sua graça, que é infinita, possa continuar abrindo nossos corações, nossas mentes, para que juntos possamos crescer nela e crescer também no conhecimento do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.